E aí pessoal, me chamo Jobson Júnior, treinador da AEX, assessoria esportiva Carreira Extremo, e vamos hoje falar um pouco sobre descanso. Esse que foi um tema bem abordado lá no nosso grupo da assessoria, e o pessoal vem solicitando e pedindo para fazermos um compilado de informações para poder fazer com que você consiga gerenciar melhor o seu descanso. Hoje o assunto é descanso. Dentro do descanso envolvem vários pontos, dentre eles são basicamente 8 pontos. Esses que você for adequando à sua rotina, for colocando no seu cotidiano, for inserindo no seu dia a dia, isso vai se tornando algo fácil, isso vai se tornando algo rotineiro, algo que não se demanda uma grande necessidade de você ter uma organização muito grande, ou então fazer com que você precise gastar, ou que demande bastante tempo e disposição, ou uma organização muito grande. Esses são pontos que você vai colocando em prática, vai tendo que fazer alguns ajustes, porque isso requer uma mudança, de certa forma, de rotina ou de alguns erros que você vem cometendo, mas que a longo prazo isso tem grandes benefícios, bem como o ajuste de detalhes. Quando se junta um montante de detalhes, eles fazem uma grande diferença. Nós vamos falar sobre sono adequado, dias de recuperação, nutrição adequada, treinamento cruzado, massagens e alongamentos, hidratação, gerenciamento de estresse e escute o seu corpo. No primeiro ponto, sono adequado, garantir uma quantidade suficiente de sono para permitir a recuperação muscular e mental. Garantir uma quantidade suficiente de sono. Esse é um ponto que nós devemos monitorar e dar bastante atenção a ele, porque ele vem como logo o primeiro ponto, porque é o mais importante. E acho que vocês já viram, tem um pessoal que usa umas pulseirinhas, né, o Book, ela nada mais nada menos para verificar a quantidade de sono, o quanto você recuperou. Mas nós podemos fazer isso de forma manual e simples, tendo um horário para dormir, tendo um horário para acordar, gerenciando essa quantidade de sono, que tecnicamente seriam entre 7 e 8 horas, aí vai de cada um, de acordo com a rotina, o que pode, mas isso você pode gerenciar. Muitas vezes você tem um horário para sair, tem um horário limitado para treinar, e isso deve nortear a quantidade de horas de sono e o seu cotidiano em relação a que horas vou dormir e que horas vou acordar. Se a conta não está batendo, a quantidade de horas está sendo insuficiente, você aí sim tem que levar isso em consideração e colocar no seu treino, no seu cotidiano, na sua rotina, porque a maioria, como todos devem fazer, trabalhar. E aí alguns com horário fixo, outros com horários mais flexíveis, alguns com os horários diferentes. E aí o ideal é você ajustar a sua rotina, mas sempre buscando essa grande quantidade e nunca perdendo a oportunidade de sempre que puder, dê um cochilo, coloque as pernas para cima, relaxe. O segundo ponto é dias de recuperação. Incorporar dias de recuperação e descanso na programação semanal para permitir a regeneração do corpo. E nós estamos falando aqui de dias regenerativos, onde a intensidade do treino, se o fizer treinos ativos, eles devem ser dentro de zona 1, não mais do que 0,60, 0,65 de F, ou então ele totalmente dentro da zona 1, giro bem tranquilo, ativação muscular, buscando fazer com que o processo de recuperação ele acelere, não gerando estresse à musculatura para não colocar ainda mais carga no nosso treinamento, mas sim fazendo com que o nosso corpo acelere um pouco todos os processos físicos, todos os processos musculares, e faça com que o seu corpo fique ativo e fazendo assim uma recuperação muscular mais rápida. E o bom e velho dia off, esse que você pode aproveitar para pegar aquele horário de treino, dormir mais, em vez de você ir dormir mais tarde, você continua com a mesma programação, mas você joga um pouco mais de horário de sono na história para poder acumular quantidades maiores de recuperação. É um dia em que você pode
fazer atividades bem mais leves, e depois a gente vai falar de alongamentos e massagens, eu entro nesse ponto, mas é um dia que você pode aproveitar para fazer essas atividades de recuperação. E nós sabemos que nada melhor, muitos atletas profissionais têm várias tecnologias, bota de recuperação, crioterapia, que é colocar o corpo ou as pernas, ou seja, o que for, dentro de água gelada, muito gelada. Isso é outro assunto para outro vídeo, ele é bem específico. Mas colocar as pernas para cima, simplesmente descansar dentro da nossa rotina cotidiana e outros mais. Nutrição adequada: consumir alimentos e bebidas adequados para fornecer energia e nutrientes necessários para a recuperação. E nós sabemos que tudo que comemos faz total diferença na nossa performance, e não podemos também esquecer que isso faz total diferença na nossa recuperação. Para o nosso corpo ter todos os nutrientes necessários, ter uma alimentação limpa, uma alimentação normal, adequada, com quantidade e qualidade, isso faz total diferença na nossa recuperação. E isso, colocando em prática, ela começa desde o pré-treino, o intratreino e o pós-treino. Esse é um assunto para um longo vídeo, mas colocando isso em prática, sair para pedalar sem comer gera um gasto e uma deficiência em relação à nossa recuperação. Fazer o treino, seja ele curto, médio ou longo, sem alimentação adequada, isso gera também um desgaste. E o pós-treino, que muitas vezes a gente acaba negligenciando entre os outros pontos, e esse próximo ponto, que é o pós-treino, ele acaba um desgaste bem maior, porque terminou o treino, encerrou o treino, nosso corpo está constantemente consumindo energia, e isso para fazer com que o nosso corpo tenha a regeneração, a recuperação. E quando você não faz uma alimentação adequada, quando você não faz uma orientação e organização adequada, o nosso corpo acaba passando as horas e ele vai usando o que ele tem ali, e não é com a melhor qualidade, ele acaba utilizando o que tem ali, a pronta entrega, vamos dizer assim. E com isso, se nós dermos atenção a essa nutrição adequada, comer carboidratos, proteínas, se hidratar bem, isso vai ajudar e acelerar demais o processo de recuperação, tá? Em relação a treinamento cruzado, alternar entre ciclismo e outras formas de exercício para evitar o excesso de uso de certos grupos musculares e reduzir o risco de lesões. No ciclismo em si, nós estamos falando de dias fortes e dias fracos, e dias off. E analisando junto com o seu treinador, vocês vão chegar na melhor preparação possível. Isso a longo prazo vocês vão ainda mais conseguindo ter feedbacks e informações que façam com que essas informações sejam ainda mais valiosas, no sentido de poder extrair o máximo de rendimento físico e de treinamento, e também nos momentos certos aplicar curtos, médios e longos períodos de descanso. Sejam 2, 3 dias intensos para 2, 3, 4 dias de recuperação, ou atletas que fazem 1 para 1, um dia de descanso, um dia de recuperação, ou 1 para 2 ou 2 para 1, e aí vai de acordo com a preparação, com os objetivos e o que cada um tem em mente. E no final vamos ter um ponto específico que vai ajudar bastante, beleza? Massagens e alongamento, essas aí vão lá junto com as pernas para cima, são sempre excelentes, elas que são utilizadas até mesmo no pré-aquecimento, antes de sair para pedalar e no pós-exercício. Fazer massagens e alongamentos, incorporar técnicas de recuperação como massagens e alongamentos pode ajudar a aliviar a tensão muscular e promover mais flexibilidade. Tudo isso ajuda na sua recuperação. Seu músculo com mais capacidade, mais flexibilidade, mais mobilidade, e o próprio manuseio da musculatura ali faz com que o processo de recuperação seja mais rápido e mais eficiente. Isso também é pauta e tema para um outro vídeo bem mais específico falando dele. Hidratação, beleza?
Manter-se bem hidratado antes, durante e após os treinos e competições para promover a recuperação. Hidratação, todos já sabem, manter sempre a hidratação ok, nunca sentir sede, sempre estar ali bebendo quantidades adequadas e que também não precisa e não adianta querer chutar o balde, né? Não sei o que, esqueci, agora eu vou beber 2 litros de água de uma vez. Não, vai mantendo aquilo ali, vai colocando na tua rotina, vai colocando no teu cotidiano e aí você vai chegando numa projeção corporal onde tudo aquilo vai se tornando cada vez mais rotineiro e sem grandes exigências, tá bom? Gerenciamento de estresse. É sempre importante estarmos com o nosso corpo dentro de todos esses pontos, mas que também sempre que temos um elevado pico de estresse ou aconteceu alguma coisa na nossa família, no nosso trabalho, isso acaba interferindo na nossa recuperação e não perca a calma, não eleve o nível de cortisol, não eleve o nível de estresse no seu corpo, consequentemente isso vai descer para o seu todos os aspectos físicos, fisiológicos do nosso corpo, e isso vai afetar na nossa recuperação. E muito importante escute o seu corpo. Preste atenção aos sinais de fadiga e dê tempo suficiente para a recuperação sempre que necessário, ok? Muitos me mandam a fotinha lá, ou então até acabam mandando no grupo mesmo, o Garmin ou outros dispositivos dizendo, você precisa de 72 horas, 40 e tantas horas para fazer a recuperação. E isso são aspectos relacionados a uma grande mudança no sentido da fadiga, né? E essa exigência de quantidade de horas é para o atleta realmente voltar ao estado zero. Mas nós sabemos que para evoluir precisamos aplicar fadiga que é o esforço e a consequência dele, que é o cansaço. Mas para isso é muito importante que você escute o seu corpo. Alguns dias você vai fazer alguns blocos mais duros e eles vão implicar numa certa quantidade de fadiga e descanso, mas que você precisa escutar o seu corpo e saber que você pode sim adiantar isso e ver qual é a consequência disso a longo prazo, a uma semana, a 15 dias, se isso interferiu nos blocos de treino, ou se você pode e precisa de um dia a mais de recuperação, ou simplesmente, se em vez de você sair para fazer aquele treino duro, você pode simplesmente tirar as pernas e inverter a sequência dos treinos, ou você pode alternar. Tudo isso pensando a longo prazo, mas nós também sabemos que muitas vezes nós acordamos cansado, o corpo fadigado, mas se levantou, fez o aquecimento, colocou as pernas para girar, o corpo está lá novamente e nós temos que fazer força quando necessário. Isso tudo também temos que avaliar isso, quanto mais tempo de pedal, de treinamento nós temos, mas nós vamos ver e entender as necessidades do nosso corpo, sabendo quais e quanto tempo nós podemos aplicar e sustentar um bloco mais forte, quanto tempo e quanto período nós podemos passar no pico, e em relação à nossa saúde e doença, analisar quais são os períodos que nós podemos exagerar um pouco, passar um pouquinho da carga, e quais são os períodos que nós devemos botar o corpo mais em manutenção, colocar o corpo em um estresse menor e seguirmos utilizando as ferramentas para extrair o máximo de performance possível, ok? Não esqueça, treinou, se não descansou, você está jogando boa parte do seu treinamento fora, beleza? Ficamos com mais esse, valeu, até a próxima!